Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar retomando, a parte que trata sobre as técnicas de integração. A gente fez na aula passada uma breve revisão sobre essa parte, em algumas técnicas e algumas integrações que a gente precisava fixar melhor, para essa próxima etapa. E aí, hoje a gente vai falar de uma técnica de integração bem interessante, que nós podemos dizer que paralelamente ela se assemelha à técnica de integração, aliás, a técnica de derivação da multiplicação, né? Lá nas derivadas a gente tem a regra da multiplicação, que a gente faz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vez a derivada da segunda, né? Lá nas derivadas. Aqui, essa regra de integração por partes, nós podemos dizer que é como se fosse aquela regra da multiplicação das derivadas, só que para integrais. Entendeu? É uma regra que nós vamos usar quando nós temos duas funções sendo multiplicadas entre si. Tá? Então, por exemplo, vamos começar com esse caso aqui. Note que quanto é a integral de x dx, x² sobre 2 mais k. E a integral de x² dx é x ao cubo sobre 3 mais k. Certo? Perceba que a integral de x vezes x dx, que é a de x ao quadrado, é isso aqui, né? Só que a integral de x dx vezes a integral de x dx vai me dar x² sobre 4 mais k, e não isso aqui. Ou seja, se eu tenho uma integral que tem, sei lá, e elevado a x vezes cosseno de x, por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Isso está erradíssimo, tá? Isso não pode ser feito. Ou seja, é isso que ele diz aqui. Quando a gente tem uma multiplicação de duas integrais, de duas funções numa integral, eu não posso simplesmente separar isso em duas integrais diferentes, certo? Dessa forma, como ele coloca aí bem entre parênteses, porque essa integração por partes não é necessariamente a regra do produto, né? Ela é uma técnica de integração, mas ela não podemos dizer que é a regra do produto para integrais, porque ela não serve só para isso, ela é uma técnica mais abrangente, certo? Então, essa regra do produto para o cálculo de integrais nós vamos chamar de integração por partes. Em que consiste essa integração por partes? Supondo que f' de x, g de x, certo? Vamos já entender por que isso aqui. Admita primitiva, ou seja, existe uma primitiva para essa função, e observando que f de x, g de x é uma primitiva dessa função aqui, né? Afinal de contas, eu estou derivando as duas juntas já. Então, f de x e' de x também admite primitiva, que é essa condição aqui. Ou seja, a integração por partes vai seguir essa regrinha aqui. A integral de f de x, g' de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral de f' de x, g de x dx. Lucas, não tem como decorar isso. Não tem como memorizar. É um teorema bem chatinho. Tem. O pessoal fez uma regrinha, vamos dizer assim, para a gente memorizar de maneira fácil. Nós vamos fazer u igual a f de x e v igual a g de x. E aí a derivada de f é du. Nós vamos chamar de du, certo? E a derivada de g nós vamos chamar de dv. Isso nos permite dizer que u dv é igual a u vezes v menos v du. E aí fica fácil de memorizar. Integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Tá bom? Bom, dito isso, vamos tentar utilizar essa técnica de integração para essas integrais aqui, certo? Vamos calcular essas integrais. Primeira, a integral de x cosseno de x dx. Perceba que aqui eu tenho um produto. O fato de haver um produto já me dá um indício de que eu vou utilizar integração por partes.
Mas de que maneira? Nós vamos ter que escolher uma função aqui. Perceba que aqui no meu lado esquerdo eu tenho u e dv, né? Uma dessas funções vai ser u e a outra vai ser dv, certo? Como é que eu vou fazer essa seleção? A minha função u, perceba que a minha função eu vou derivar aqui nessa integral, certo? Então, a partir dessa integral eu vou gerar uma outra. Então, a minha função u que eu vou escolher tem que ser necessariamente uma função que, quando eu derivo, ela se torne mais simples. Então, por exemplo, se eu chamar cosseno de x de u, a derivada do cosseno é menos o seno. Não vai mudar muita coisa. Mas se eu chamar x de u, a derivada do meu x vai ser 1. Então é uma função mais simples, porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então dessa forma, o que é que eu vou fazer? Eu preciso dizer quem vai ser o meu u e quem vai ser o meu dv. O meu u eu vou chamar de x, porque quando eu derivar du, eu vou encontrar somente dx. E quem vai ser o meu dv? Vai ser o que sobrou, o cosseno de x. Cosseno de x, dx. Porque se o cosseno de x é a derivada de v, quem vai ser v? Ou seja, quem é a primitiva do cosseno? É o seno de x. Ok? Então nós vamos utilizar essas informações e substituir aqui na regra da integração por partes. Então nós vamos ter que isso daqui é u vezes dv, certo? Isso daqui é o meu dv. Isso vai ser igual a u vezes v. Quem é u? X. Quem é v? Seno de x. Ok? Menos a integral de v du. Quem é v du? Seno de x. E quem é du? Dx. Aqui ficou mais fácil de calcular, porque eu sei quem é a primitiva do seno, né? A primitiva do seno é quem? É menos cosseno. Então aqui vai ficar x vezes seno de x menos cosseno de x mais k. Isso vai ser igual a x seno de x mais cosseno de x mais k. Certo? Então isso daqui é a minha primitiva dessa integral aqui. Beleza, gente? Entendido essa primeira? Bem, então vamos para a segunda questão. A segunda questão, que ela já tem mais algumas nuances para a gente abordar, certo? Segunda, deixa eu descer mais aqui, certo? Na nossa segunda questão, ele quer calcular a integral do ln de x dx, viu? Corrijam aí que ali faltou o x. Bom, como eu disse a vocês, eu tenho que escolher uma função para chamar de u e uma função para chamar de dv, certo? Mas Lucas, aí só tem uma função, letra engano. Isso aqui eu posso escrever como sendo ln de x vezes 1 dx, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Quem é a função que quando eu derivo ela fica mais simples? Ln de x, né? Que a derivada de ln vai ser 1 sobre x dx. Lucas, em que isso vai ficar mais fácil? Se eu chamar o v do meu 1, né? O meu dv de 1 dx, sua primitiva vai ser, ou seja, v vai ser igual a x. E aí o que é que eu vou gerar aqui? Eu vou ter que a integral de ln de x dx vai ser igual a u vezes v, ou seja, x vezes ln de x, né? U vezes v,
menos a integral de v du. V é x e du é 1 sobre x dx. Isso aqui corta. Eu vou ter x ln de x menos a integral de 1. Quanto é a primitiva de 1? É x. Mais a minha constante c. Tá bom? Beleza até aqui? Primeira e segunda. Entendido? Lucas, às vezes é difícil visualizar o que muitas pessoas questionam, né, quando a gente está vendo integração por partes, é que às vezes é difícil visualizar qual eu vou chamar de v, qual eu vou chamar de dv. A experiência vai lhe ajudar nisso, certo? Eu estou resolvendo aqui, perceba que eu estou resolvendo questões de tipos diferentes, justamente para ajudar nesse processo de visualização, certo? A dica que eu posso dar, assim, que é tiro certeiro, você vai chamar de u toda função que derivando ela vai ficar mais simples, tá? É o que nós vamos ver, por exemplo, na terceira questão. Na terceira nós temos a integral de x² elevado a x dx. Quem eu vou chamar de u? U vai ser x², porque derivando x² vai ser 2x dx. Ela fica mais simples. Se eu chamar c elevado a x de u, derivar elevado a x é elevado a x. Não vai mudar nada, certo? Então, meu dv vai ser elevado a x dx. Porque sua primitiva, que é o v, vai ser e elevado a x. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Nós vamos dizer que a integral de x² elevado a x dx é u vezes v, ou seja, x² vezes e elevado a x, menos a integral de v du, ou seja, 2x elevado a x dx. Correto? Só que aí você pode me dizer, Lucas, a gente voltou aqui a gente ainda não consegue fazer, de fato. Deixa eu só simplificar aqui. Que bagunça, hein? Agora sim. Isso aqui a gente ainda não consegue fazer, exato. Existem questões onde nós vamos precisar fazer integração por partes de maneira recorrente, ou seja, várias vezes, que é o caso aqui, certo? Então, mais uma vez, eu vou chamar u de x, vou separar aqui, né, para ficar fácil de visualizar. Então, eu vou chamar u de x, porque sua derivada, du, vai ser dx. E eu vou chamar quem de dv? De elevado a x dx, porque sua primitiva, v, é elevado a x. Então, o que é que eu vou ter aqui? x² vezes e elevado a x, menos duas vezes, mais uma vez, u vezes v, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du. V du, no caso, vai ser e elevado a x dx. Certo? Então, aqui eu vou ter x² vezes e elevado a x. E aí eu já vou multiplicar logo, certo? Menos 2 vezes x vezes e elevado a x vai ficar menos 2x vezes e elevado a x. Menos com menos, mais 2 vezes a primitiva de e elevado a x é e elevado a x mais c. Então, essa é a primitiva desta terceira, certo? Primeira, segunda e terceira questão resolvida, tá bom? Então, esse é um caso particular onde nós vamos ter que utilizar muitas vezes a integração por partes, tá? Isso pode acontecer de eu ter que usar mais de uma vez para poder conseguir resolver a questão, certo? Uma dica que eu dou também é você tentar fazer por tentativa e erro, certo? É chamar um de U, outro de V e ir testando isso para ver se consegue sair para algum lugar, tá bom?
Não tem muito uma regra para isso. Tem um pessoal aí que faz uma tabela na internet para quando tem trigonométrica exponencial, vocês podem até pesquisar sobre isso. Quando tem trigonométrica exponencial, você faz isso. Eu acho até válido para resolver questões clássicas como a gente aborda aqui, né? Mas se você quer entender a fundo a ideia da integração por partes, eu não recomendo usar muito essa tabela, porque fica aquela coisa decorada. Você pega uma questão fora daquilo, você trava e não consegue fazer. Mas se quiser usar também não é problema nenhum. Certo? Por exemplo, essa quarta questão, nós vamos ter que criar uma relação de recorrência. Essa daqui ela é bem interessante, vamos dizer assim. Eu vou até apagar esse slide aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Para ficar mais fácil, ter mais espaço para resolver, tá bom? Eu vou ter na quarta, né? A integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Esse é o caso clássico que tanto faz. Tanto faz eu chamar uma de u como outra de v, vai dar na mesma, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu chamar u de cosseno de x, quem vai ser o meu du? A derivada do cosseno é menos seno de x dx. Beleza? Se eu chamar dv de e elevado a x dx, o meu v será e elevado a x. Então vamos fazer isso aqui, certo? Então isso aqui vai ficar igual a u vezes v, ou seja, e elevado a x vezes cosseno de x, menos a integral de v du. V du, no caso, vai ser e elevado a x vezes menos seno de x, só que esse menos eu vou tirar logo, vou deixar mais, certo? Dx. Lucas, mas você não fez nada. Deixa eu só fazer o seguinte, colocar essa integral mais para cá, que isso vai ser importante. Vai ficar integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. E eu vou circular isso aqui para deixar guardadinho aqui, certo? Luca, mas você não fez nada. Você chegou numa expressão parecida com o que tinha antes. De fato. Mas agora nós vamos usar a integração por partes novamente. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a integral de e elevado a x vezes cosseno de x. Não é isso aqui? Certo? E elevado a x vezes cosseno de x mais... Só que aí essa integralzinha aqui, eu vou utilizar de novo integração por partes. E aí o que é que eu vou gerar? Eu vou chamar de novo a função trigonométrica, seno de x, porque sua derivada será, a derivada do seno é o cosseno de x dx, certo? E de dv eu vou chamar e elevado a x dx, porque a sua primitiva, v, vai ser e elevado a x. Então quem vai ser o u, v, du, vai ficar assim. U vezes v, né, que é elevado a x vezes seno de x. Olhem agora aqui para baixo, que é o que eu estou usando nessa segunda parte, né? U vezes v menos a integral de v du, que no caso é e elevado a x vezes cosseno de x dx. Perceba o que foi que apareceu aqui. Esse cara aqui é o mesmo daqui, né? E nesse cara que nós queremos encontrar o valor, encontrar quem é ele, nós podemos dizer que ele é uma incógnita. Se eu chamar isso aqui de, sei lá, W, que é uma incógnita qualquer, eu vou passar, eu vou botar aqui, eu vou passar esse W que está negativo para cá positivo. Então vai ficar integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx, mais esse cara que eu passei positivo. Integral
de e elevado a x vezes cosseno de x dx é igual a e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x, certo? Lembrando, como eu tinha dito a vocês, vamos supor que isso aqui seja um w. W mais w, 2w. X mais x, 2x. Essa integral mais essa integral, duas vezes essa integral. Então, eu vou ter duas vezes integral de elevado a x vezes cosseno de x dx igual a e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, quanto é que vai valer a minha integral lá do começo, que eu queria encontrar a sua primitiva? E elevado a x vezes cosseno de x, mais e elevado a x vezes o seno de x, tudo isso dividido por 2. Então, o valor da minha integral é esse aqui, certo? Então, essa é a primitiva dessa função, tá bom? Isso pode acontecer de você ter que jogar uma integral para um lado para o outro, mas geralmente isso vai acontecer quando a gente tiver uma função com essa cara aqui, certo? Uma função exponencial com uma função trigonométrica. Geralmente, não quer dizer que só vai acontecer nesse tipo de caso, tá? Mais uma vez, dúvidas, deixa nos comentários. Qualquer dificuldade, semana que vem a gente tira, que a gente vai ficar tendo esse momento semanal, né, para esclarecer as dúvidas. E aí a gente vai conversando no decorrer da disciplina. Resolvam as questões de integração por partes que está lá na lista. E qualquer dúvida, tá bom? A gente continua na próxima aula. Abraço, gente, e tchau, tchau.